Eu fico muito agradecido. Vocês já conseguem ver o slide? Sim. Pô, obrigado. Bom, como eu estava falando, né, o interesse especificamente do epidemiologista para o método, a metodologia de diagnóstico, ele tem alguns objetivos, né? Quando eu penso em, por exemplo, fazer sorologia de leishmaniose visceral canina na cidade de Joatuba, eu tenho que ter alguma coisa em mente, né? Geralmente, isso está utilizado para eu ter informação, dados que vão virar informação, e assim eu vou ter um subsídio para identificar a causa de presença, sintomas, agravos na população. Então, eu tenho a oportunidade de fazer isso em diferentes ferramentas. Eu vou focar boa parte da aula no diagnóstico chamado imunodiagnóstico, mas a gente tem N outras possibilidades, né? A gente tem hoje uma área que cresceu muito nos últimos 10, 15 anos na clínica de pequenos, que é o diagnóstico por imagem. Então, pessoal, quando eu me formei, no final dos anos 90, a gente tinha uma formação muito forte e consolidada em radiodiagnóstico. E estava começando a aparecer no curso de graduação alguma informação sobre ultrassom, como que é a interpretação da imagem, o hipoecóico, não sei o que e tal, e esse tipo de coisa, né? Hoje, o diagnóstico de ultrassonografia, ele progrediu absurdamente na medicina veterinária, né? A gente tem colegas que se dedicam às suas vidas profissionais exclusivamente ao estudo e ao desenvolvimento de atividades do diagnóstico por imagem, e mais do que isso, né? Hoje nós já temos os colegas que optam por trabalhar a maior parte do tempo, por exemplo, só com ultrassonografia ou só com radiodiagnóstico. A gente está começando a receber agora na medicina veterinária, inclusive ferramentas mais precisas, né, como a tomografia ou a ressonância magnética, esse tipo de coisa. Há uns anos atrás, eu tinha um gato muito velhinho que ele teve um diagnóstico confirmado, mas a confirmação do diagnóstico dele não foi completa, né? Ele teve um acidente vascular cerebral e houve em algum momento, né, o colega que examinou a expectativa de fazer ressonância, né, ressonância magnética, enfim, que mais essas coisas assim que eu fiquei muito bem impressionado, né? Tinha um exame que ia ter que fazer nele, que eu ia ter que levar até a cidade de São Paulo, mas aí ele era muito velhinho, ficou preocupado se ele ia aguentar a viagem. Então, você tem o diagnóstico por imagem. Você tem, em epidemiologia, algumas ferramentas de diagnóstico que são, por exemplo, entrevistas. Você tem questionários, né? Eu acho que eu já comentei aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela tem algumas ferramentas, por exemplo, para identificar se uma pessoa é alcoólatra. Na psicologia e na psicologia e na
esqueci agora a formação, psiquiatria. E na psiquiatria você tem, além de exames físicos, entrevistas e muitos questionários para identificar alterações do comportamento, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamento suicida. Muitas dessas ferramentas, elas são de cunho bem subjetivo, mas que convergem para uma precisão muito grande, né? Porque se eu faço apenas uma pergunta para uma pessoa para tentar entender se ela é alcoólatra, a chance de eu acertar o diagnóstico é pequena. Mas se eu crio um conjunto de questionamentos que levem em consideração, por exemplo, a relação da pessoa na sociedade, se ela tem algum mal-estar quando ela não bebe, enfim, uma série de outras coisas, eu aumento muito a precisão, sabe? Mas eu vou focar bastante aqui nos testes laboratoriais, em especial os imunodiagnósticos, mas a gente tem no laboratório, por exemplo, muito desenvolvido, né, a chamada epidemiologia molecular. Bom, pensando aqui rapidamente agora, a gente pode pensar nessa nova variante de Covid, né, a Ômicron. A Ômicron é um exemplo de interesse da epidemiologia molecular. Quer dizer, não apenas ser o agente causador da Covid, mas sendo essa variante impactante para os aspectos, por exemplo, ela difunde muito mais rapidamente, ela tem maior poder de patogenicidade, ela poderia ter, de repente, felizmente, não, né? Mas ela poderia ser mais letal, enfim. Então, a gente tem uma área de diagnóstico molecular hoje muito importante, né? Nesse exato momento, muito interesse da medicina veterinária preventiva a questão genômica dos agentes. Quer dizer, eu não quero mais saber só qual salmonela está causando a infecção, mas as pessoas estão gastando muito tempo, né, mapeando o genoma desse micro-organismo e tentando encontrar, nesse mapeamento, características que estejam associadas, por exemplo, a genes que promovem maior resistência a antibióticos, ou a genes que estão presentes e que até então eu só tinha visto no Oriente Médio. E aí, ao traçar esse aspecto histórico-evolutivo que está presente no genoma desse micro-organismo, ele também me dá indícios, ele me dá características, ele me dá sugestões para promover medidas de prevenção e controle, tá? Eu uso teste de diagnóstico, então, para confirmar a presença da doença ou uma situação relacionada à saúde da população, avaliar quadro clínico, né, estimar um potencial prognóstico, isso pode ser útil. E também o epidemiologista, uma coisa interessante, o epidemiologista ele usa muito teste de diagnóstico para promover intervenção. Quer dizer, se eu estou vacinando a população para a Covid, seria muito interessante eu manter uma rotina de teste dessas pessoas para ver se a vacinação está sendo eficaz. O Brasil optou por outras metodologias. Por exemplo, a gente pode perceber uma eficácia da cobertura vacinal para a Covid nos leitos de tratamento hospitalar, né? A gente tem tido quedas bem significativas da presença de pessoas internadas em qualquer nível de gravidade nos nossos hospitais, tendo como diagnóstico as síndromes respiratórias, né? E hoje, mais precisamente, o Covid. E tem se percebido umas coisas interessantes, né? Hoje, 80% das pessoas que estão internadas, elas não tomaram nenhuma dose da vacina, elas, por qualquer motivo, elas abriram mão dessa metodologia. É importante, viu, pessoal? É importante a gente pensar como profissional de saúde pública que... Minha gata está engasgando.
como profissional de saúde pública, é importante a gente pensar que existem pessoas que estão, às vezes, Oi? Tá ouvindo? Gasgagá? Que estão aí no interior do Brasil afora e que têm dificuldade a ter acesso não só ao médico, como a medidas preventivas. Então, ainda é um desafio para o Brasil e para o programa de saúde encontrar essas pessoas no interior do país, né, e promover a saúde delas. Então, 80% das pessoas, se não me engano, 80% das pessoas que estão internadas só tomaram uma dose e 20% não tomaram dose alguma. E a gente tem percebido, né, que isso tem colaborado de alguma forma para que esses pacientes não tenham um agravamento. Pesquisas mostram que as pessoas, quando tomam a vacina, ainda que tenham a doença, têm uma forma bem amena da doença, se não tivessem sido vacinados, né? Então, esses testes de diagnóstico, eles vão servir para conhecer indicadores do teste e interpretar o resultado, porque isso é o que eu estava falando alguns minutos atrás, né? Quando eu peço um teste de diagnóstico para avaliar se um cão tem leishmaniose, ou melhor, se ele tem um resultado positivo para a leishmaniose, né? Porque o teste vai detectar, o imunodiagnóstico, por exemplo, ele vai detectar indiretamente a presença do agente causador da doença, o que não significa que o cão esteja doente. Nós vimos isso, né? Ele pode ser um animal assintomático ou com sintomatologia, o chamado oligosintomático. E a gente vê isso em outras doenças, né? É bem provável que nesse momento aqui no meu bairro tem um monte de gente caminhando pela rua que esteja positivo para a Covid, mas não tem sintoma nenhum da doença, né? O que é um problema, né? Porque não tendo sintoma, nós já discutimos isso, a pessoa não percebe qual o potencial de transmissão que ela pode estar tendo na população, né? Bom, em epidemiologia, qualquer que seja essa doença, né? Ela pode ser uma doença infecciosa, pode ser alcoolismo, pode ser acidente de trânsito. É importante para o estudo de um epidemiologista iniciar com um processo de diagnóstico, né? Do contrário, eu corro o risco de gastar muito tempo e energia com um problema que não é um problema presente ou representativo na nossa população. Quando a gente pensa em especial em saúde pública e saúde animal, a gente não tem muito recurso, né, financeiro, a gente não tem muita mão de obra disponível, a gente não tem muito tempo. Então, muitos dos programas que são acionados, quer seja para a população humana, para a população animal, eles são muito baseados também em informações econômicas, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você vê propaganda pelas ruas da cidade que os motoboys têm que tomar bastante cuidado, porque o pessoal, desculpe, eu acho que eu nem estou com sono. Quando a gente vê essa propaganda que o motoboy tem que tomar cuidado, que ele tem que usar medicamento, ele tem que usar objetos de proteção individual, equipamento de proteção individual, capacete, caneleira, cotoveleira, esse tipo de coisa. É bem provável que dados da Secretaria Municipal de Saúde venham apontando um custo aumentado com tratamento, atendimento e internação de pessoas acidentadas em motos. Isso não nasce, uma ideia, né? O secretário municipal de saúde não fala assim, não, vamos começar a falar de acidente com moto. Não, isso parte de um diagnóstico que ele recebe, e aí pode ser um diagnóstico de natureza econômica, né? Pessoal, olha, o secretário, em média a gente gasta 6% dos nossos recursos com motociclistas acidentados, né? Nos últimos 3 meses, esse índice tem aumentado de 6% para 13%, né?
mais que dobrou. Então, a partir daí, vai fazer um estudo, começa a perceber que o pessoal ficou em casa, home office, foi um profissional muito demandado durante o período de quarentena. Esse cara, ele, durante um momento da pandemia, ele tinha um fluxo de trânsito mais livre, e com a retomada das atividades, o trânsito começou a retomar o seu volume normal, e aí ele começou a sofrer muito acidente, tá? Então, isso é um diagnóstico. Outra coisa é a relação da importância epidemiológica administrativa, que isso interfere. Quer dizer, ter o diagnóstico, pessoal, é o primeiro passo. Então, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de febre aftosa numa fazenda de Minas Gerais, ele vai desencadear um conjunto de ações, especificamente no caso da febre aftosa. Essas ações são ações bem pautadas, bem instrumentalizadas. Há um protocolo muito bem definido pelo Ministério da Agricultura e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, e esses protocolos, esse protocolo, ele vai gerar um conjunto de ações que vão ser tomadas, que vai desde eliminar o rebanho ainda em quadro suspeito. Quer dizer, o fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária, ele tem autoridade para, diante de uma doença vesicular, tomar ações bem drásticas. Por quê? Porque o impacto negativo é tão grande que é mais barato para o Estado assumir o risco de controlar o surto, abatendo animais sabidamente suspeitos, e aqui vai entrar os nossos diagnósticos. Por quê? Porque a metodologia de diagnóstico pode demorar um intervalo de tempo que, se eu esperar o resultado, a doença ela vai ser muito propagada e vai ser muito difícil eu controlar ela. Estão entendendo? Então, eu tenho autonomia, por exemplo, para fechar a fazenda e abater todos os animais lá dentro. Pode acontecer que depois o resultado não se confirme, não tem problema. Ele tem um embasamento legal para tomar essa medida de controle. Ainda que isso gere N outras ações nos campos, por exemplo, jurídico, o veterinário tem essa autonomia. O risco vale a pena. A gente vai ver ao longo da aula alguns conceitos, e a gente vai perceber que, quando a gente faz a avaliação de diagnóstico, imunodiagnóstico, por exemplo, isso vai ser mais fácil de perceber, existem alguns resultados que são incertos, e não há problema algum nisso. Entretanto, eu preciso ter controle, eu preciso ponderar a natureza da incerteza desses resultados, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês fora das doenças infecciosas, né? Você pode sair hoje e tal, e vai no médico, e o médico pede para você fazer uma avaliação da sua saúde, um conjunto lá de exames para avaliar, por exemplo, a capacidade hepática, a capacidade renal, avaliar a concentração de hemoglobina no seu sangue para ver se você não está tendo um problema de anemia. E nesse conjunto lá pode aparecer um resultado anômalo, né? Hoje, aquilo que a gente estava falando antes de iniciar a nossa gravação, né? Hoje, os recursos tecnológicos, esses processos automatizados, eles já estão inserindo elementos de inteligência artificial. Então, se eu faço um exame e o resultado da creatinina foge muito ao patamar do que se esperaria encontrar para uma pessoa com as minhas características, né, minha idade, sei lá, não sou, mas a gente pode falar assim, é uma pessoa de 48 anos, diabético, que faz uso de medicação e que controla a sua diabetes com atividade física, né? Aparece um resultado lá, e eu falo assim, olha, esse resultado não está coerente, não está condizente. O próprio sistema criou alerta, e eu recebo aqui hoje no meu WhatsApp, né, no meu telefone, uma mensagem do laboratório. Falei assim, olha, você precisa voltar aqui no laboratório, porque houve um teste que você fez aqui da sua função renal, e não está batendo.
tem alguma coisa errada, nós precisamos coletar e repetir o teste, né? Então, esse tipo de coisa é previsível. O laboratório ele deve, inclusive, saber qual o percentual de pacientes vai sofrer esse tipo de inconveniente. Mas, na epidemiologia, né, a gente pode usar, por exemplo, testes, eu gosto de falar rastreamento, mas vocês vão ouvir ou vão ler a palavra screening, né? O que seria isso? Eu quero fazer um monitoramento, eu quero ter uma visão do que está acontecendo. Então, ele é muito importante quando nós temos elementos assintomáticos, pessoas ou animais assintomáticos, em estágio pré-clínico da doença, né? Então, eu vou fazer um rastreamento. Eles são exames que geralmente são bem sensíveis, ou seja, eles têm um potencial muito grande de identificar um doente na população. Como eles são testes aplicados em um conjunto muito grande de pessoas ou de animais, eles têm que ser seguros e de baixo custo. Quando eu falo seguro, né, inclusive no aspecto logístico, eu tenho que desenvolver uma tecnologia que eu possa levar para o Vale do Jequitinhonha e que consiga aplicar esse teste com alguma segurança em ter um resultado confiável. Se eu tenho que desenvolver uma metodologia que é muito boa, mas que ela precisa de um ambiente muito controlado, em especial na medicina veterinária, isso muitas vezes inviabiliza, né? Eu tenho que levar esses testes para uma granja, ou enfim, nem sempre o ambiente é controlado. Tratamento precoce, né? Ele deve apresentar uma clara vantagem, em especial quando eu falo de doenças crônicas. Então, hoje existe uma luta muito nobre, que ela é encadeada, inclusive, por uma repórter aqui de Belo Horizonte, que ela fez um documentário muito bonito. Ela é uma repórter da Rede Globo de televisão, e ela teve um filho que teve esse problema, né? Ele não teve um diagnóstico precoce de uma doença, ele teve uma doença de natureza metabólica. Eu me perdoem, eu não sei os detalhes, mas é algo mais ou menos assim: existe um conjunto de proteínas que não poderiam ser ministradas a esse bebê, porque gerariam metabólitos que causariam dano permanente no sistema nervoso central da criança. E durante os primeiros meses de vida, ela não sabia disso, e aí o garotinho, lamentavelmente, ao meu entender, um erro grave da administração, né? A mãe não foi informada que o teste não era realizado. Quando ela fez os testes neonatais na criança, ela poderia ter optado por fazer isso, mas era na rede privada, mas isso não foi informado a ela. E aí hoje ela é uma pessoa que trabalha muito com a questão de incluir esse teste que faltou ao filho dela de forma muito nobre, né? Ela assumiu essa causa social para que isso seja incluído num pool de testes neonatais para que outras crianças não passem as dificuldades que ela passou e que o filho dela teve, né? Então, quando a gente fala desse aspecto, os testes de diagnóstico são muito importantes, né? Para evitar danos aos nossos pacientes. O procedimento, quando a gente fala de um teste de diagnóstico, ele deve ser desprovido de risco, desconforto, e ele tem que ter uma natureza de aceitação, né? Os nossos tutores com as pessoas, os nossos produtores rurais, os produtores pecuários, né? Eles têm hoje um interesse que vai para além da vida do animal, né? Eu conheço vários tutores que não vão permitir, por exemplo, dado o risco, para que seu animal sofra uma intervenção de teste de diagnóstico. Existem algumas exceções onde o benefício supera o risco. Então,
por exemplo, para você, às vezes, fazer uma citologia de líquido céfalo-raquidiano, né? Você tem que sedar o animal. Se o animal tiver uma dada idade, isso tem um risco que pode ser reconhecido e calculado por todo um conjunto de testes que são realizados nos exames pré-anestésicos, né? E aí, ainda que seja um teste de risco, ele acaba, o colega da veterinária vai acabar por recomendar e o tutor vai assumir esse risco. Quando a gente fala de diagnósticos populacionais, a gente tem que ter o potencial de diagnosticar o maior número de casos positivos possível, que tem a ver com aquela ideia de ser sensível, um teste que consiga identificar verdadeiramente quem está positivo na população. Acontece que muitas vezes, isso é um dilema quase, né, da epidemiologia e da bioestatística, eu posso ter resultados falsos positivos e falsos negativos, que vão gerar dois distúrbios diferentes para o epidemiologista, né? O falso negativo é horrível, imagina, né? Você faz o teste, fala que o animal não tem a doença, libera ele, além dele não ter a oportunidade de fazer o tratamento o mais precoce possível, né? Correr o risco aí de não fazer intervenções a tempo, dependendo da característica da doença, ele pode dispersar a doença na população, né? O falso positivo é uma outra natureza de distúrbio, né? No caso de testes de epidemiologia, os chamados rastreamentos, eu tenho algumas estratégias para fazer isso. Então, às vezes eu assumo uma maior proporção de falsos positivos e aquele indivíduo positivo, eu faço um segundo teste, que é o teste não mais de rastreamento, mas aí eu vou chamar agora de teste confirmatório. Então, se você for lá no Hemominas doar sangue e você faz um teste lá para uma série de doenças, e aí o cara vai falar assim, olha, você precisa vir aqui, porque você fez um teste aqui e deu resultado de doença de Chagas, mas você não tem histórico, não tem sintomatologia, enfim. Você volta lá e faz um teste para confirmar se você foi positivo ou descartar. Se você der positivo no teste confirmatório, é porque realmente você vai ser encaminhado, né, para ser avaliado clinicamente, para ver se está tudo bem com você. Se ele der negativo, significa que no primeiro teste você é um falso positivo. Tudo bem, isso é esperado. Isso deveria ser informado, né, ao cliente, ou tutor, ou ao paciente. E a gente fala assim, olha, nós vamos fazer um teste aqui. Se der positivo, não desespera, não. Nós vamos ter que fazer um segundo teste para confirmar a sua situação. E para a prevalência da doença, né? Que é o mais clássico aí, que talvez seja um dos mais importantes pilares de testes de diagnóstico em epidemiologia. Eu estou colocando aqui para vocês um gráfico que ele está falando de ferritina sérica, né? E o diagnóstico é anemia. Então, quando você observa esse gráfico, ainda que muito simples, ele traz informações muito importantes, né? Isso é resultado de um histograma, né? Vocês estudaram lá na estatística. Eu sei que é uma disciplina que vocês amam, né? Eu tenho certeza que se tivesse bioestatística 1, 2, 3, 4, 5, é bem provável que todos os meus alunos da graduação fariam todos os cursos, né? Pela paixão que os alunos da veterinária têm pela matemática, né? Mas, aqui vocês vão lembrar algumas coisas. Olha só, a primeira coisa que vocês vão ver é que a gente tem aqui, né? Deixa eu só abrir aqui, né? A gente tem aqui um tipo de curva que é a curva de distribuição normal, né? Você vai lembrar que o que significa? Que existem valores muito distantes de uma média. Aqui, ó. A média está aqui, ó.
E aí, quanto maior ou quanto menor você se distanciar dessa média, menor é a probabilidade do evento acontecer. Por isso que acontece isso aqui, ó. A maioria das pessoas tem um valor médio, algumas pessoas têm um valor muito acima da média, muitas pessoas têm um valor muito abaixo da média. Uma forma de vocês pensarem isso é a prova de vocês no Enem, né? Vocês foram aprovados para o curso de medicina veterinária e vocês têm uma nota média, né? Então, de um total de 120 vagas, significa que se isso aqui for a nota de vocês no Enem, se eu calcular a área debaixo dessa curva, vai dar igual a 120, que é o total de alunos que entraram no curso. Aí, quanto mais alta é a nota em relação à média dos aprovados, menor é o número de pessoas, até chegar aqui, ó, onde apenas uma pessoa tirou o primeiro lugar, a maior nota. Por outro lado, o matemático chama de simétrico oposto. Quanto mais baixa, menor é o número de alunos que também foram aprovados, mas que têm uma nota para entrar na faculdade, até chegar ao ponto desse aqui, ó, que é o último colocado. É engraçado, né? Porque esse cara aqui, ainda que tenha tido uma nota, a mais baixa nota para entrar no curso, a relação de alegria é inversamente proporcional a esse cara aqui. Esse aqui já tinha uma certeza muito grande que ia entrar no curso, o que inversamente proporcional. Quanto menor a nota, maior é a felicidade ao receber a notícia, tá? E aqui a gente tem uma curva que são dos anêmicos, né? Bom, eu tenho um ponto de corte, que eu vou criar aqui um valor médio, 65 milimolares, e esse ponto, pessoal, ele muda muito, tá? Se você for lá no Hermes Pardini, ele vai te dar o chamada tabela de referência. Aí ele vai falar se é gestante, se é homem, se é mulher, qual que é a faixa etária. Mas eu peguei um valor aqui, tá? Médio, 65. E aí eu traço uma linha que eu chamo de ponto de corte. Eu chamo de ponto de corte porque eu sou um epidemiologista. Eu tenho outra vibe. Os meus colegas do diagnóstico e da clínica chamam de cut-off, ponto de corte. Um cut-off. Nós precisamos identificar um cut-off para entrada no curso de mestrado. Então, aqui, olha, eu tenho um conjunto de pessoas que não são anêmicas, mas que abaixo desse ponto de corte, eles são interpretados como anêmicos. Esse cara não tem anemia, ele é um falso positivo. Todo esse pessoal desse ponto aqui até abaixo é falso positivo. E eu tenho segunda curva, que são de pessoas que têm anemia. Essas pessoas, elas têm uma média, vou chamar a média do anêmico de, sei lá, 60, tá? Abaixo de 65, 60. A média do não anêmico, eu vou chamar de 62, ok? 60. Só que a curva de distribuição, ela tem a mesma representação matemática. Existe um grupo de pessoas que são classificados como anêmicos, mas que acima de 65, veja que é um percentual bem pequeno de pessoas que são anêmicos, mas que estão sendo classificados como saudáveis. Bom, ele é um doente classificado falsamente como um saudável, um falso negativo. Mas por que eu sei que ele é anêmico? Porque existem outras características que eu posso fazer da avaliação da presença dessa doença. Portanto, quando eu mostro esse gráfico, vocês vão entender duas coisas. Ó. Existem testes qualitativos e quantitativos. Um teste qualitativo, ele é natureza positiva e negativa. Por exemplo, eu faço o PCR em tempo real para COVID. O resultado vai sair positivo ou negativo. Testes quantitativos estão associados, por exemplo, à concentração de anticorpo no sangue do paciente.
Assim como eu acabei de mostrar para vocês, para a presença de ferritina, poderia ser concentração de anticorpos para leishmaniose visceral canina. Quanto mais concentrado for a quantidade de anticorpos, maior é a probabilidade desse animal ser um positivo. E aí eu preciso de criar um ponto de corte, o chamado cut-off point. E aí, ó, eu tenho essas 4 possibilidades, perdão, eu tenho essas 5 possibilidades aí, ó. Um verdadeiro positivo e um verdadeiro negativo. O que é um verdadeiro positivo? O animal, ele tem um padrão de reconhecimento da doença, além do teste de diagnóstico, ele tem uma sintomatologia clássica de leishmaniose visceral canina, ele tem sintomatologia de esporotricose, e aí eu faço o raspado de pele, eu identifico lá o causador, o fungo causador da esporotricose no felino. É uma vaca que tem uma sintomatologia clínica clássica de mastite, aí eu recolho o sangue, recolho o leite do úbere, faço um teste microbiológico e o resultado dá positivo, tá? Eu tenho o verdadeiro negativo, o falso positivo e o falso negativo. Então, essas 4 possibilidades aqui, ó, são as 4 possibilidades do teste. O que eu quero dizer com isso? Quando eu desenvolvo uma tecnologia de diagnóstico, eu já posso prever uma proporção de falsos positivos ou de falsos negativos do meu teste. Não há nada de errado nisso. Mas eu preciso ter essa noção, tá? Para que eu possa interagir com essas diferentes proporções, falsos e verdadeiros, positivos e negativos, eu tenho alguns indicadores. Bom, até diante do cenário que a gente está vivendo de ensino híbrido, eu vou pedir a vocês que não se atenham não se atenham a armazenar a informação do conceito do que é a acurácia, ou não se preocupem em tentar entender como que eu calculo a fórmula, como que eu gravo a fórmula da acurácia. Eu vou mostrar para vocês alguns indicadores, que a minha intenção aqui é mostrar para vocês que existem parâmetros que o epidemiologista usa para ver até que ponto as proporções dos resultados falsos são aceitáveis e até que ponto as proporções dos resultados verdadeiros são eficazes para desenvolver as suas atividades de epidemiologista. Um desses indicadores do teste de diagnóstico é o chamado acurácia. Para eu falar de acurácia, eu preciso antes falar de 2 conceitos, que é sensibilidade e especificidade. Quer dizer, sensibilidade é o potencial de eu encontrar o resultado positivo no teste, e eu encontrar esse resultado positivo na população. Por exemplo, se a gente tem que testar 100 indivíduos do rebanho, e eu sei já previamente que um deles é positivo, se eu consigo encontrar um entre os 99, eu tenho um teste de uma sensibilidade muito alta. Eu consigo achar ele. Imagina, só tinha um em 100 e eu achei ele. Outro conceito que vocês devem pensar e entender é de especificidade. Agora é o seguinte, quando eu testei, eu tenho que ter uma certeza de que o resultado está associado à doença que eu estou pesquisando. É muito comum, por exemplo, quando a gente faz diagnósticos imunológicos, o paciente ele precisa passar por um período de jejum. Então, se você for fazer um teste, por exemplo, de doença de Chagas, eu tinha falado. Se eu fazer um teste de doença de Chagas no laboratório, eles vão pedir para você faça um período de jejum. Por quê? Porque se você, 2 horas ou 3 horas antes do teste, comer um McDonald's com cheddar e bacon e muita, principalmente gordura, você aumenta a concentração de gordura no sangue e essa gordura pode dificultar o diagnóstico.
Isso é uma condição. Então, o cara vai dar um resultado falso positivo, não é porque foi encontrado o anticorpo da doença de Chagas nele, é porque existiu uma concentração de gordura e isso atrapalhou. Então, ele é um falso positivo. E isso interfere na especificidade. Outra forma da gente pensar isso é que durante o processo evolutivo de muitos micro-organismos, os seus hospedeiros, eles desenvolveram ferramentas de controlar ou debelar esses processos, né? E isso interfere. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste de leishmaniose no cachorro, e esse cachorro tiver sido parasitado por carrapato, num intervalo de tempo nos últimos, não lembro mais, tá? Eu vou falar aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês, depois vocês pesquisem essa informação e me dê retorno, porque eu sei que muitos de vocês gostam da clínica de pequenos, eu gostaria da ajuda de vocês. Mas eu acho que 2 ou 3 meses antes, ele pode ter tido uma infestação de carrapato, e esse carrapato pode ter transmitido a ele algum hemoparasita, babesiose. E aí ele produziu anticorpo para babésia. Quando eu testo para leishmania, ele dá resultado positivo. Mas por quê? Porque teve a chamada reação cruzada, né? Não tem leishmania. Então, isso também interfere na especificidade. Portanto, um teste específico, ele tem que estar acertando a doença que eu estou procurando. Ele não pode ser um teste que erra toda hora, né? Deixou o reagente fora da temperatura de armazenamento correta por 2 horas. Isso já reflete numa diminuição da especificidade. Pois bem, dito isso, a gente pode pensar então que a acurácia é a proporção de acerto do teste, ou seja, a relação que ele tem todos os resultados verdadeiros, quer sejam positivo ou negativo, em relação a todos os resultados possíveis. Não é muito utilizado porque ele agrega valores que foram obtidos separadamente, ou seja, ele mistura essa relação de sensibilidade e de especificidade. Mas eu estou colocando aqui para vocês porque vocês vão ver isso, né? Quando eu faço a distribuição desses 4 compartimentos de possíveis diagnósticos, isso é uma coisa importante de vocês guardarem. Essas sopas de letrinhas que vocês veem, que os epidemiologistas adoram fazer esse tipo de coisa aqui, ela só é possível de ser feita se você distribuir uma tabela de contingência onde a primeira coluna é quem está doente. Isso é um padrão. Se eu inverter a posição da coluna, isso é muito comum de acontecer em concurso público, eu não posso mais usar essa letrinha, porque o que é A aqui vira B lá, o que é B aqui vira A lá, tá? Então, essa é uma das poucas informações que eu preciso que vocês guardem. Primeiro, eu tenho que ter a primeira coluna é quem está doente, e a primeira linha é o resultado positivo, ou, em outros cenários, quem foi exposto ao risco de ficar doente, tá? Exposto entenda-se como positivo para maior chance de ficar doente. Feito isso, você tem um teste positivo com a doença, um verdadeiro positivo. Vocês me perdoem porque o negócio desconfigurou tudo aqui na hora que eu fui abrir o arquivo, e com medo de que pudesse desconfigurar mais, eu deixei como está. Então, você tem o resultado verdadeiro positivo é alguém com a doença e que tem o teste. O verdadeiro negativo está aqui, ó. Ele é um teste negativo de alguém que não tem a doença. Então, aqui é o resultado verdadeiro positivo, aqui é o resultado verdadeiro negativo. Letrinha A, letrinha D. Por quê? A, B, C, D. A mais D dividido por todos os testes realizados, eu tenho a acurácia do teste. Todos os verdadeiros positivos, todos os verdadeiros negativos, dividido por todos os testes realizados. E veja bem, se um teste é bom, eu espero que a proporção de falso negativo e de falso positivo seja bem baixa.
É pouco provável que esses números aqui deem zero, principalmente nos imunodiagnósticos. Mas se eu estou falando de 100 animais, olha que bacana seria se esse aqui fosse 1, esse aqui também fosse 1, tá? Então eu teria, por exemplo, 98 dividido por 100. 98% de acurácia. Ele está acertando muito, mas infelizmente isso não acontece. Vocês vão ver daqui a pouco que a dificuldade que eu tenho de ter testes de alto percentual de acurácia é porque é muito comum eu aumentar a precisão, eu diminuo, ou eu aumento a sensibilidade, ou eu aumento a especificidade. É muito difícil para o pesquisador, para o desenvolvedor do teste, aumentar os dois simultaneamente, tá? Precisão, então, é essa habilidade do teste em produzir resultados consistentes, né? Quer dizer, independentemente, quando eu realizo isso, por exemplo, em diferentes bairros, eu estou testando os cães, eu tenho que ter um nível de precisão alto. Essa é uma figura que eu estou colocando na aula, porque também é muito comum de você achar em material, é uma figura muito comum de cair na prova, tá? De concurso público, prova de concurso público, enfim. E aí eu tenho isso aqui, olha, uma relação entre acurácia e precisão. Aqui eu tenho acurácia alta ou baixa, precisão alta e precisão baixa. Veja que, às vezes, eu tenho uma precisão muito alta, todos estão muito próximos, mas uma acurácia muito baixa. Quer dizer, tá vendo? Eu não consigo identificar os indivíduos. Aqui é o contrário, olha. Eu tenho uma acurácia alta, só um saiu desse grupo, e uma precisão muito alta. Então, eu consigo achar a maioria dos resultados. Por outro lado, se eu tenho uma precisão baixa, significa que eu espalho a possibilidade de encontrar os resultados, e ainda que eu tenha uma acurácia alta, quer dizer, uma parte está para baixo, uma parte está para cima do meu ponto de corte, ele tem pouco valor e relevância. E aqui é o pior cenário de todos, tanto a acurácia quanto a precisão são baixas, quer dizer, eu não consigo um padrão para encontrar os resultados, e eu não consigo uma acurácia onde eu pudesse selecionar com mais precisão um ponto de corte, por exemplo. Ok? Eu vou falar desse teste aqui, mas porque ele é muito utilizado para epidemiologistas, né? Ele nem é um teste muito utilizado para quem vai mexer com clínica, por exemplo. O que ele faz? Ele mede concordância de resultados. Esses resultados podem ser 2 testes, ou pode ser 2 observadores, enfim. Ele é muito utilizado, pessoal, quando eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia. Então, se já existe um teste de diagnóstico para leishmania, e eu estou testando uma nova tecnologia, eu preciso saber a relação de concordância que o meu teste tem com o chamado padrão ouro, ou o teste já preconizado pelos profissionais, tá? O que diz respeito à concordância? Imagine, por exemplo, que eu entrego 10 lâminas para 2 patologistas veterinários diagnosticarem a presença de células com características tumorais de tecido mamário de cadelas, tá? E aí, eu entrego esse material, exatamente o mesmo material, para 2 patologistas, e aí o resultado vem que 20% das lâminas são resultado positivo para tumor mamário, tá? Só que quando eu olho os resultados, olha só que confusão. O primeiro patologista falou que a lâmina 1 e 2 é uma lâmina que são as lâminas que têm um resultado positivo. Quando eu vou no segundo patologista, ele fala que é a lâmina 2 e a lâmina 7. Portanto, a concordância foi só de 50% pelo teste CAPA.
os resultados foram iguais em proporção, dois resultados em 10 no patologista 1, dois resultados em 10 no patologista 2. Mas quando eu olho quais são as lâminas, eu tenho aqui 3 resultados. A lâmina 2, né, que saiu para os dois, a lâmina 1 e a lâmina 7. Então, o teste capa vai mostrar que houve uma baixa concordância. Bom, eu tenho uma escala de concordância que desde os anos 70 ela é utilizada, os autores clássicos, né, propuseram isso e isso foi aceito. Então, o que você precisa entender dessa escala, né? Se ele é igual a 1, significa que a concordância é perfeita. Significa que os dois patologistas encontraram 2 lâminas em 10 e os dois patologistas encontraram as mesmas 2 lâminas, tá? Por outro lado, se eu tenho um kappa igual a 0, significa que 2 patologistas, um encontrou a lâmina 1 e 2, o outro patologista encontrou as lâminas 6 e 9. E aí é um problema que eu preciso rever todo o processo. Ou o método de concordância está muito ruim, ou o teste está muito ruim. E aí eu preciso debruçar os meus estudos. Esse material eu já disponibilizei para vocês não precisam copiar. Se bem que agora ninguém mais copia, né? Você é só fazer print, né? Bom, agora que eu pensei nisso. Então, aqui é só para dar um exemplo, tá? Do que eu falei ali, a pesquisa de hematozoário, patologista 1, patologista 2, eu tenho como calcular essa proporção de concordância, né? É uma estratégia muito parecida com o teste de Q quadrado, né? Você vai lembrar aí, né, que existe um teste Q quadrado, uma proporção observada e uma proporção esperada. O que é uma proporção observada e uma proporção esperada? Eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Na minha casa, a minha cachorrinha pariu 6 filhotinhos. A proporção esperada é que sejam 3 machos e 3 fêmeas. Mas aí nasceram 4 machos e 2 fêmeas. O Q quadrado vai falar assim, não, essa é uma proporção aceitável. Mas se tiver nascido 6 machos e nenhuma fêmea, é muito diferente a observada do que eu esperaria encontrar. E aí o Q quadrado vai falar assim, não, essas 6 machos e nenhuma fêmea é uma proporção esperada, está muito diferente da proporção esperada, né? O que eu observei não era isso que eu esperaria encontrar. Segue esse mesmo raciocínio. Os chamados padrão ouro, né? Ou golden standard, é outra metodologia, é outra terminologia que eles gostam de falar em inglês, eu não sei porquê. O pessoal, às vezes, está envolvido, né? Tem uma galera na academia que gosta, né? Quem faz iniciação científica aí, né? Às vezes tem um orientador ou tem um doutorando que ele não escreve artigo científico, né? Ele escreve paper. Eu acho isso tão lindo, né? Eu não tenho essa competência de escrever paper. Eu escrevo artigo só. Mas um dia eu vou chegar lá, né? E essa galera do paper, eles falam o seguinte, olha, o Golden Standard, você precisa ver qual que é o cut-off point, né? Ele está falando, olha, o padrão ouro, você precisa saber qual que é o ponto de corte, né? Porque eu não deveria ter resultados falsos. Teoricamente, um teste padrão ouro, ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. O padrão ouro deveria ser um teste capaz de produzir menor erros de classificação, tá ok? Então, isso é um teste de padrão ouro, né? É um teste que eu tenho uma chance menor de classificar erroneamente os meus pacientes, né? A escolha desse padrão ouro, ela é criteriosa, né? Por exemplo, aqui, olha, um novo teste para diagnóstico de leptospira em bovinos possui uma sensibilidade maior que o padrão ouro. Caso corretamente identificado pelo novo teste, podem ser classificados como falsos positivos. Por outro lado, se o novo teste possuir especificidade maior, e que os casos foram corretamente classificados como não doentes pelo novo teste, esses seriam falsos negativos, segundo o padrão ouro.
O que eu quero mostrar é o seguinte: eu posso aperfeiçoar o meu padrão ouro. A Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem, se você quiser importar um equino para o Brasil, ela tem um padrão ouro que ela recomenda para anemia infecciosa equina, né? Ela tem um padrão ouro para identificar um bovino com leptospirose. Mas quando eu aumento a sensibilidade ou a especificidade do teste, lembra lá daquele gráfico da anemia. Eu vou mudar o ponto 65 para baixo ou para cima. Deixa eu voltar lá. Então, quando eu mudo esse ponto para baixo ou para cima de um ponto de corte, ou seja, se eu trago de 65, eu trago esse ponto de corte para 68, eu vou diminuir muito o número de falsos negativos, mas, por outro lado, eu vou aumentar o número de falsos positivos. Então, eu preciso trabalhar com essa relação de proporção para que não interfira de forma negativa, por exemplo, num programa de controle de doença, como brucelose ou tuberculose bovina. Aqui eu coloquei para vocês o conceito e a fórmula, né? Sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo na presença da doença. Ou seja, ele vai avaliar a capacidade do teste em detectar a doença quando ela realmente, de fato, está presente. Ela vai identificar um positivo na presença da doença. Então, se você pegar a primeira coluna, que é a presença da doença, é A mais C, verdadeiros positivos e falsos positivos, perdão, e falsos negativos. Quando eu somo A mais C, eu tenho o que verdadeiramente está presente de doentes no rebanho. Portanto, se eu tenho num total de 100 bovinos na fazenda, seria bacana se o meu teste positivo identificasse um número bem perto de 100. Mas ele vai encontrar, por exemplo, 99, 98, e ele vai achar 2 falsos negativos. Quer dizer, tem 2 bovinos que têm a leptospira, mas que não vão ser identificados no teste. Entenderam? Então, eu tenho uma sensibilidade de 98%. Quer dizer, um total de 100 animais doentes, ele só conseguiu pegar 98. Poxa, mas só 98? Olha, dependendo da doença, isso pode causar um estrago danado. Esses 2 falsos negativos aqui, ó, podem dificultar muito o controle ou a erradicação da doença, né? Erradicação seria impossível com uma sensibilidade dessa. E a especificidade, ela tem uma relação, né? Aqui está o verdadeiro positivo, aqui está o verdadeiro negativo. A especificidade é a probabilidade do teste dar negativo na ausência da doença, quer dizer, ele vai avaliar a capacidade do teste afastar a doença quando ela está ausente, né? Então, quando eu tenho uma proporção de verdadeiros negativos dentre o conjunto daqueles que a doença está ausente, eu tenho uma alta especificidade. Mas, assim como acontece no caso anterior, eu tenho falsos positivos, né? E eu espero uma proporção de falsos positivos, porque eu sei que a minha especificidade não será de 100%. Então, às vezes você está andando aí, você está ouvindo rádio, parece uma notícia assim, ó, eu sempre falo isso. O laboratório X vai ter que pagar uma indenização para o paciente, porque ele falou que o cara fez um teste de HIV, deu positivo, e quando testou de novo, deu negativo. O que ele está falando? Ele só passou por um teste e o corpo profissional não explicou para o cara. Falou assim, olha, você quer fazer um teste de rastreamento ou um confirmatório? O teste de rastreamento é mais barato. Se ele der negativo, fica tranquilo, você não tem. Mas se der positivo, a gente você vai gastar dinheiro fazendo um teste confirmatório. Se você não explica isso para o
o paciente vai na justiça e fala assim, pô, o cara falou que eu estava com HIV, fiquei com depressão, pensei que ia morrer, até sair o resultado do teste confirmatório, foi um transtorno na minha vida, né, na vida das pessoas ao meu redor, enfim. E isso é uma especificidade prevista no teste, tá ok? E que precisa ser informada, né? Então, a gente precisa, quando a gente vai fazer um teste, por exemplo, para falar se o cachorrinho do cara está com leishmania, ele vai querer saber se, peraí, isso aí é verdade mesmo, não é? Eu peço desculpa a vocês aqui, eu também ficou configurado, está faltando aqui alguns números, né? Deixa eu ver se eu... Então, eu tenho aqui só para explicar com números, né? Animais doentes e sadios, testes positivos e negativos. Então, eu tenho 90 animais doentes. Olha só como que eu estou lendo. Tem 90 animais doentes, mas eu tenho um total de 100 resultados positivos no teste. Ok? E desses 90 animais doentes, só 80 foram identificados. Então, olha aqui, ó, esses 10 animais aqui são falsos negativos, eles deram negativos, mas eles são doentes. E esses 20 animais aqui, ó, eles deram positivo, mas eles são saudáveis. Então, a partir daí eu consigo calcular a sensibilidade e a especificidade do teste, tá? Vou deixar aí para vocês depois calcularem, se vocês quiserem depois, eu posso passar a resposta para vocês, tá bom? A proporção de 80, olha aqui, ó, um total de 90 doentes, ok? E aqui eu tenho 60 animais sadios, mas apenas 40 foram identificados como ausentes para a doença. Quer dizer, ainda que sejam proporções, né? Aqui não é 90 e 90, então essa proporção é diferente, mas só para a gente ter uma ideia, eu estou classificando erroneamente 1/3 dos animais saudáveis, eu estou falando que estão doentes. Então, eu precisaria de um teste confirmatório aqui, ó, para caracterizar desses 20 doentes, separar o maior número de proporção possível dos verdadeiros saudáveis. E aqui é um pouco menor, né? Eu tenho um pouco mais de 10% do total de doentes sendo identificado como saudável. Ainda que as proporções sejam diferentes, lembre que esses aqui, ó, apesar de ser um pouco mais de 10% dos 90, vão causar um estrago danado, né? Porque eles estão doentes, eu estou liberando eles na população. E aí complica. Então, o ideal seria que eu tivesse... Eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu acho que eu vou parar daqui a pouco para não ficar muito cansativo. Mas eu vou finalizar esse raciocínio e, se for necessário, a gente dá continuidade na próxima aula. Bom, o ideal seria que 100% de especificidade e sensibilidade fosse obtido nos testes. Muitos desses testes mais sensíveis e precisos, eles têm o inconveniente de ser ou muito caro, ou de ser muito difícil de ser realizado em condições ambientais, como eu falei com vocês. Exemplo, né? Os testes de diagnóstico molecular têm melhorado muito, mas os testes moleculares, eles são, de uma forma geral, muito caros. Então, é inviável aplicar isso como medida de saúde coletiva. Tá? Ah, então não existe? Existe, mas não existe a preços acessíveis. Como nós estávamos falando no começo da aula, o mundo está preocupado em desenvolver o metaverso, né? Esses não são problemas de interesse para o mundo. Na prática, existe um mecanismo de compensação. Aí, de novo, olha lá, trade-off, mecanismo de compensação. Quando um aumenta, o outro diminui, né? Pergunta miserável para eu fazer na minha prova, né? O que é um trade-off em testes de diagnóstico? É quando eu tenho aumento da sensibilidade e a especificidade cai, ou vice-versa. Portanto, eu crio o meu ponto de corte e, a partir daí, eu classifico quem está normal e quem não está normal. Eu estou falando normal, pessoal,
baseado na curva de Gauss, tá? Na curva de distribuição normal, tá bom? Então, tá. Então, eu tenho alguém que está dentro de uma normalidade aceitável e alguém que não alcança essa normalidade. Olha aí, ó. De novo, curva de distribuição normal, né? Então, tá. Eu tenho uma curva de distribuição aqui, olha. Então, eu tenho o ponto de corte, os não doentes, os falsos e os doentes, desculpa. Então, os não doentes e os doentes. Vamos começar por aqui. Então, essa aqui poderia ser, por exemplo, pessoal, concentração de anticorpo para leishmaniose, tá? Então, animais que têm um ponto acima de um valor de ponto de corte de alta concentração de anticorpo, eu vou classificar como doente. Você está vendo que agora eu estou usando um raciocínio diferente da ferritina, tá? Agora, quem não alcançou esse ponto de corte, ele tem baixa concentração de anticorpos, eu vou considerar como não doente. Entretanto, olha para você ver que inferno. Eu tenho sobreposição das curvas, né? O ideal seria que esse ponto de corte separasse direitinho os dois, mas eu não consigo. Então, dos não doentes, eu tenho um grupo que são falsos negativos, que são indivíduos doentes, mas que ainda não atingiram o ponto de corte necessário de concentração de anticorpo. Ou, pegando especificamente o exemplo da leishmaniose visceral canina, eu acho que eu falei isso em outra aula. O cão está tão debilitado, as características imunológicas, e ele está num quadro de hipoproteinemia tão grave que ele não consegue mais produzir anticorpo para ser detectado pelo teste. E esse não é um problema, porque ele tem a sintomatologia clínica clássica. O problema é o animal que está doente, ele tem um status sanitário, né? Ele é saudável, perdão, não é saudável, ele tem condições fisiológicas de compensação. Então, você olha para aquele cachorro, você não vê nada de errado, né? Inclusive, o sistema imune está respondendo bem. Então, ele tem aqui, ó, ele é um falso negativo. Mas como que você vai saber, então? Eu vou ter que usar um teste de diagnóstico molecular. Eu faço uma punção de medula e aí eu vejo a leishmaniose. Eu vejo a leishmania dentro da medula óssea dele. Entenderam? Então, por isso que eu consigo perceber que ele é um falso negativo. E aí eu tenho um cão saudável, ele não tem nada, mas por algum motivo o teste identifica um aumento, né, na concentração de anticorpos, classifica ele como um falso positivo. Bom, isso pode estar acontecendo por vários motivos. Por exemplo, o dono do cachorro, no dia anterior, cismou de dar metade da pizza que ele comprou, ele deu metade para o cachorro. Ele comeu metade da pizza, o cachorro comeu outra metade. Aumentou a concentração de gordura no sangue, e essa gordura foi classificada erroneamente como uma concentração de anticorpo do teste. Ok? E a partir daí, eu faço uma classificação errada do indivíduo como um falso positivo. Olha lá, o que seria uma coisa bacana, né? Olha lá, um limite mínimo entre falso positivo e falso negativo, né? Então, eu consigo identificar, por exemplo, quem tem diabetes, quem é normal, a partir de um padrão aqui pré-estabelecido da distribuição de glicemia. Mas isso é muito difícil de ser conseguido, né? Eu vou pausar agora a nossa aula e vou interromper aqui, e na próxima aula eu dou continuidade a esse tema. Lembrando que, como eu falei com vocês, eu vou deixar para quinta-feira, depois das 16 horas, a disponibilidade por pelo menos 24 horas da prova. Então, eu vou colocar um recado lá para vocês, mas na próxima quinta-feira, no horário da prova, nós vamos continuar batendo um papo aqui a respeito sobre esses temas, tá ok?
Deixa eu só abrir aqui para ver se alguém fez alguma pergunta. Não? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Essa é uma aula que ela tem muitos detalhes. Eu preciso que vocês fiquem tranquilos no seguinte aspecto. É muita coisinha, né? Então, são detalhes, mas não necessariamente é algo difícil, né? Existe uma linha de raciocínio que eu preciso que vocês compreendam. Mas eu espero que, havendo tempo, que vocês deem uma lida também no material, e isso vai ajudar a fixar o conhecimento a respeito do assunto, tá ok? Não? Ninguém quer perguntar nada? Pois bem, então na próxima quinta-feira a gente encontra, eu termino esse assunto, e aí eu vou pensar em uma estrutura da nossa próxima aula, onde eu tente, pelo menos, finalizar esse tema, teste de diagnóstico, e falar para vocês de análise de risco, tá ok? Pessoal, obrigado, então, se ninguém tem nenhum questionamento, e a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado, Lívia. Pô, que bom, fico feliz que você tenha gostado, entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tá joia, obrigado.